Quer? Agora não. Daqui a pouco.
Bom, pessoal, então vamos fazer aqui a conclusão dos testes dos chumbos. Eu costumo usar esse chumbinho aqui, o Technogun Strike, e ele tem um peso interessante, 0,55 gramas, mas os chumbinhos da Technogun não tem um acabamento tão bom e acaba que eu não consigo extrair uma precisão maior dele por conta disso. Eles têm variação de peso, tem algumas rebarbas. Então, geralmente, eu consigo uma taxa de acerto entre 50% e 60%. Já consegui até de 70%, mas numa média seria algo em torno ali de 60% de acerto. No último vídeo que eu postei, eu fiz 10 disparos e consegui acertar 5 com esse chumbinho aqui. Bem, eu levei também esses outros chumbinhos aqui que estão separados, o Rifle Premium Round, o Auroch Match e o Sonic Pro. Mas eles não passaram no pré-teste. Eu fiz um pequeno ajuste na luneta para cada chumbo antes de eu fazer o teste devidamente de cada um. E tanto o Rifle Premium Round do tipo Match, o Auroch Olympic do tipo Match e o Sonic Pro, eles variavam muito a 108 metros de distância. Então eles não passaram no pré-teste quando eu estava fazendo o ajuste da luneta. Ia um chumbo para um lado, outro para outro, um caía muito, um caía mais ou menos. Então esses três aqui eles não passaram. Eu já imaginava esse resultado dos chumbinhos de tipo match, que geralmente não são bons para longas distâncias, mas esses três aqui não passaram. Então o teste mesmo foram feitos com os chumbos Rifle Destroyer, Rifle Premium Round, Rifle Dome, Super Magnum e o Spike. Começando aqui do pior para o melhor. O Spike foi o que teve o resultado dos chumbinhos da Rifle pior. Apesar de todos eles terem um excelente acabamento, mas a gente sabe que num disparo de longa distância não é só acabamento que conta, né? Temos também aerodinâmica, estabilidade de giroscópio, enfim. Esses chumbinhos com a cabeça pontiaguda geralmente também não se dão bem em tiros de longa distância. E o Rifle Field não se deu muito bem. Eu consegui apenas um acerto de 6 com o Rifle Field. Então ele teve uma taxa aí apenas de 20%. Já com o Super Magnum, eu consegui um resultado bem melhor. Ele é o chumbo mais pesado aqui de todos. Eu, inclusive, achei que ele seria o que ia cair mais, que a queda do projeto, a curva balística seria maior, mas na verdade não. O chumbinho que caiu mais foi o Rifle Premium Flathead, que é bem mais leve que ele. O Rifle Premium tem 0,54 gramas e o Super Magnum tem 0,65. Talvez seja o formato do chumbo que fez com que o Super Magnum caísse mais do que o Premium Round, mas a gente vai chegar nele já já. Com o Super Magnum, de 6 disparos, eu consegui 4 acertos. Ele tem uma constância muito boa e daria para utilizar ele sim. Para tiros nessas distâncias, ou talvez até superiores. Ele teve um aproveitamento muito bom e se saiu melhor um pouco do que o Technogun Strike. Já com os rifles Dome e Rifle Premium Round, com eles eu obtive 5 acertos de 6. Eu percebi que esses chumbinhos aqui tiveram uma constância maior. Talvez eu não tenha conseguido 6 acertos com eles por um erro meu. Esse tiro que não pegou fora, pode ter sido uma falha minha, uma gatilhada, mas esses aqui eles foram aprovados. Tiveram uma taxa de acerto muito grande, uma vez que eu acertei quase todos os disparos. Eu só errei um tiro com esse e um tiro com esse. Então, cada um deles, na string de 6 disparos, eu acertei 5 e 5. E esse aqui, o Rifle Destroyer, foi o chumbinho que me deu o melhor resultado e a melhor constância nos disparos. É um chumbinho de 0,53 gramas. Eu achei que um chumbinho mais pesado teria uma constância melhor, mas a carabina gostou muito desse chumbinho, Rifle Destroyer, e eu acabei fazendo só 5 disparos, gravando só 5. Depois eu percebi que eu tinha esquecido de gravar um, mas os 5 disparos que eu gravei, eu acertei todos os 5. Como eu tinha ficado devendo um disparo, depois não estava mais gravando, mas eu repeti o teste de mais 5 disparos,
e acertei todos os 5. Então a taxa de acerto a 108 metros com a minha Black Hawk, com o chumbo Rifle Field Destroyer, foi de 100%. Então esse daqui foi o que eu consegui o melhor resultado. Eu já tinha até concluído o vídeo, mas me ocorreu uma coisa que vocês poderiam pensar. Se eu acertei apenas um disparo com o Rifle Field, por que é que eu considerei ele no teste e não considerei esses aqui? Simplesmente, pessoal, porque o Rifle Field, apesar de eu ter acertado apenas um disparo, mas os disparos que não foram no alvo foram todos no mesmo canto. Vocês podem prestar atenção aí no vídeo, que eles pegaram todos um pouco para a direita, certo? E um pouquinho para baixo. Então, mesmo não acertando, apesar de eu já ter feito um pré-ajuste na luneta para ele, os chumbos se mantiveram constantes. Já o Auroch, o Rifle Premium Flathead e o Sonic, a essa distância, eles não tinham constância nenhuma. Você nem conseguia acertar o alvo e um tiro ia para cima, outro tiro ia para baixo, outro para a esquerda, outro mais embaixo ainda. E por isso que o Rifle Field eu considerei levar ele para a segunda fase dos testes e os outros não. Aí você pode pensar também, não, mas poxa, se ele estava pegando um pouco para a direita, por que você não corrigiu na torre da luneta? Eu tinha feito a correção prévia na torre da luneta, eu puxei a torre de lateralidade toda para um lado, mas mesmo assim não consegui centralizar o alvo 100%. Mas ele obteve uma certa constância ainda. Por isso que ele foi para a fase 2 e esses aqui não. Tá certo? Um abraço para todo mundo que assistiu até aqui e até a próxima.